O domínio público recebe hoje o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, César Miola. Conselheiro, nós falamos um pouco sobre a questão do controle social, né? A importância do controle social e a necessidade, portanto, do acesso à informação. Muitas vezes a informação está disponível, mas ela não é inteligível, ou seja, não há a compreensão ou até mesmo dificuldade para acessar. Como o senhor vê essa necessidade de disciplinar, portanto, o acesso à informação e esta questão da informação auxiliando o trabalho do controle social? Do ponto de vista normativo, nós tivemos já um grande avanço com a Lei Complementar 101/2000, que é a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, prevendo ali um instrumento ainda pouco utilizado ou manejado pro forma, se poderia dizer, que é a realização das audiências públicas no processo de discussão dos orçamentos. Eu sou muito entusiasta da valorização dos orçamentos públicos. Quando da criação do Tribunal de Contas da União, lá em 1890, o mestre Rui Barbosa já dizia que um dos principais objetivos do Tribunal de Contas, então em processo de criação, deveria ser a guarda, a preservação do orçamento público. E passamos aí 100 e tantos anos e nós vemos o quanto isso é verdadeiro e atual. Porque nada, e isso é uma obviedade o que eu estou dizendo, nada da política pública a ser executada pode prescindir da discussão e da inserção no orçamento. E então, a transparência começa justamente nesse momento em que se está elaborando a lei orçamentária, se está fazendo a discussão pública. Aí nós temos alguns mecanismos conhecidos, inclusive no nosso Estado, a consulta popular, o orçamento participativo, mecanismos já com alguma tradição no nosso meio, mas que todos eles têm embutido em si a matriz do processo de controle. É ali que nós vamos já exteriorizar num primeiro momento para a sociedade quais são os programas, quais são as ações que se pretende desenvolver, já se sinaliza inclusive para os órgãos de controle quais serão os focos daquela entidade administrativa, daquele ente político naquele determinado momento. Nós então precisamos destacar justamente esses instrumentos previstos na Lei Complementar 101, que agora veio a ser alterada por uma outra lei complementar, que é a 131, que está induzindo ainda mais os mecanismos de transparência da administração pública. Os gestores deverão veicular, há prazos para a entrada em vigor dessas normas, mas elas valem para a União, Estados e municípios, havendo uma gradação de acordo com a população dos municípios. Eles precisarão, inclusive, fazer investimentos em planejamento e tecnologia da informação para poder veicular essas informações que a lei trata em tempo real, talvez seja operacionalmente inviável no tempo real, mas quer se dizer quase que instantaneamente dados sobre a execução orçamentária e sobre a realização da receita. E há uma outra proposta que eu considero extremamente relevante, eu dou a ela uma importância transcendental no processo democrático na vida da República Brasileira, que é o projeto de lei 5.228. Encaminhado pelo presidente da República, o presidente Lula, com essa iniciativa, que se insere no conjunto de outras, que envolvem, inclusive, o combate à corrupção, a lavagem de dinheiro, trata esse projeto do acesso à informação pública, que é uma demanda antiga de todos aqueles comprometidos com o controle e com a transparência. Jornalistas, controladores, formadores de opinião, a sociedade como um todo. Esse projeto de lei, agora em discussão na Câmara dos Deputados, eu penso deveria ser acompanhado por todos nós, deveríamos participar desse processo de discussão, porque ele regulamenta, torna obrigatória a disponibilização de informações nos portais na internet, mas mais que isso, permite a busca de informações eventualmente não disponibilizadas. E torna regra aquela que é uma verdadeira garantia constitucional básica, o acesso à informação. Protege a informação que deve ser tratada de maneira sigilosa. Evidentemente que há ações dos entes públicos que devem ficar resguardadas. Uma investigação policial, por exemplo, ou do Ministério Público, a proteção de determinados direitos e garantias individuais não podem ser, evidentemente, vulnerados. Mas a regra na administração pública é a publicidade. E eu creio que esse projeto, que, como disse, está tramitando no Congresso Nacional, representa um salto extraordinário, inclusive determinando, no tocante ao controle externo, a divulgação dos resultados das auditorias, das inspeções realizadas, tanto pelos órgãos de controle externo quanto do controle interno. E aqui valoriza o controle interno, que é esse outro pilar do qual falava no começo da nossa conversa,
porque é aquele sistema estruturado, imbricado na administração que tem o dia a dia da vida da gestão. O controle externo, normalmente, como o próprio nome sugere, ele chega depois. Ainda que se procure manter um processo de acompanhamento, como é o trabalho do nosso Tribunal de Contas, ele nunca conseguirá ter o caráter de presença, de instantaneidade que tem o controle interno. É mais preventivo, na verdade. Exatamente, eu ia dizer isso. O controle interno consegue ter essa contribuição decisiva na prevenção. Eu acho que nunca se pode abdicar da repressão, da sanção à conduta ilícita, mas tenho convicção, por tantos anos já de vivência na administração pública, que a grande força do controle é a sua capacidade de atuar preventivamente. E o controle interno nesse processo é vital. Conselheiro César, nós vemos hoje um momento difícil, a população muitas vezes olha para a questão crise no Senado, olha para os diversos escândalos e gera uma reação muitas vezes de apatia. Mas a apatia ela é maléfica no sentido de que as pessoas se distanciam da questão do controle interno. Como é que o senhor vê esse desafio agora e o papel também do Tribunal de Contas do Estado, que é uma instituição sólida, com suas 7 décadas aí de história, como é a contribuição para que romper a apatia e, ao mesmo tempo, reverter, né, esse sentimento? Recentemente eu li um artigo do professor Roberto da Mata e ele falava que estamos vivendo um processo de desbotamento da ética. E então eu imagino, eu, cidadão também, fico a pensar como é que a sociedade reage frente a isso e como é que ela faz a leitura dos seus órgãos de controle. Onde estavam os órgãos de controle enquanto esses acontecimentos se sucediam? Eu acho que é importante que se faça essa reflexão, porque nós precisamos ter capacidade de dar respostas efetivas e mais objetivas à sociedade. Agora, por outro lado, a veiculação dessas informações e até mesmo dessas mazelas ajudam, de alguma maneira, no processo de prevenção. Eu acredito que nós temos instituições qualificadas para cumprir esse processo. É preciso que se invista cada vez mais na profissionalização das carreiras, do controle interno, do controle externo. Os próprios tribunais de contas estão fazendo uma reflexão nesse sentido. Há no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, já aprovada na Comissão Especial para a criação de um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Eu acho que ele é importante para estabelecer algumas balizas, sobretudo na atuação administrativa dos Tribunais de Contas. É preciso refletir, sim, debater sobre a forma de constituição desses colegiados, mantendo esse seu caráter plurimo que existe hoje, mas fortalecendo o seu viés técnico profissional para que, preservadas as diferentes representações, as instituições de controle possam exatamente ter uma característica focada nos aspectos técnicos da gestão administrativa. Vamos então agradecer aqui a presença do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, doutor César Miolo. Muito obrigado, doutor César. Eu que agradeço pela oportunidade. Boa noite. Nosso programa fica por aqui. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, 10 para meia-noite, logo após Bibo Nunes Show. Boa noite e um ótimo final de semana a todos. Até lá!